Sauda a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor nosso Deus para conosco. Irmãos, nós vemos a palavra de Deus, sempre o Senhor está nos advertindo. Sempre o Senhor está nos ensinando como devemos de andar, como devemos de viver, com quem andamos, aonde iremos. Sempre o Senhor está nos advertindo. Nós vemos a leitura da palavra em que foi lida, Jesus enviou 70 discípulos. Mas, irmãos, tudo de uma vez, não, de dois em dois. Então, às vezes, irmãos, nós andamos por alguns lugares em várias pessoas. Em 3, 4, 5, 6, 8, 10 e até mais. Mas o mandado de Jesus, ele manda de dois em dois. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. E de dois em dois erra muito menos. Então é mais fácil para combinar. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é muito maravilhosa. É por isso que eu sempre, quando Deus me dá uma oportunidade, eu peço, irmãos, não vá por o que os outros falam, você pode ler. Você pode examinar a palavra de Deus, mas eu não sei o ler, irmão. Mas você tem pelo menos uma pessoa na sua vida em que você confia. Pede para a pessoa ler a palavra de Deus, examina, porque todos os minutos Jesus está nos advertindo. E aqueles discípulos, eles ficaram muito contentes, porque quando voltaram, fizeram muita cura, os espíritos maus se renderam a eles. Muita gente foram curada, muita gente aceitou a palavra deles. Muitos lugares que eles chegaram, a palavra diz, quando entrarem ali, se receberem, pode comer, beber, ficar à vontade. Por quê? Porque o obreiro é digno do seu salário. Mas na mesma leitura, se os irmãos lerem mais para frente, os irmãos vão ver que o Jesus também indica o seguinte, que nós não podemos ficar de casa em casa. Nós podemos ir numa casa e em outra, mas pregarmos a palavra de Deus, porque tem gente que se aproveita da palavra e aí quer ficar, hoje eu vou almoçar na casa do irmão, amanhã eu vou almoçar na casa do outro, depois eu vou jantar na casa do outro e assim não dá. Então, Deus nos ensina, a palavra do Senhor ensina como você e eu devemos de andar. Eu costumo dizer, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. O que você imaginar na sua vida, a Bíblia tem resposta. O que você imaginar. Irmão, mas eu imaginei, eu pensei isso e isso, eu queria a resposta. Irmão, se eu não souber te explicar, alguém vai te explicar, você vai ler, você vai examinar e você vai achar a resposta. Porque Jesus não é de brincadeira. Ele sabe o que faz. Quando os discípulos de João foram até Jesus e chegaram e falaram, João nos mandou até a ti para saber se és tu o que havia de vir ou esperamos outro. Jesus disse, ide e falai para João que os cegos vê, os mudos falam, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Então, irmãos, foi a resposta que ele mandou. E nos dias de hoje, irmãos, nós vemos os milagres que Jesus faz, que Jesus fez, que ele está fazendo, irmão, só eu e você deitarmos, dormirmos, levantarmos, passarmos o dia e estarmos aqui louvando e bendizendo o nome dele, é um milagre muito grande. É um milagre muito grande, então devemos de se alegrarmos por termos o direito de chegar aqui e louvar o nome de Jesus.
e dizer: o Senhor é bom. Por quê? Porque Ele me livrou de tantas e tantas coisas. Então, irmãos, em todos os momentos, a palavra de Deus nos adverte, nos ensina. Na leitura tem uma parte que diz, que os irmãos leram, que aqueles discípulos se alegraram muito pelos milagres que viram. Mas Jesus disse para eles: não vos alegrei só por isso, alegrei pelo vosso nome está escrito no céu. É a maior alegria, irmãos, é você ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Essa semana eu tive ali num velório e eu falei para aquele pessoal ali certas palavras desta maneira. Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e suave e humilde de coração. E eu falei para aquele pessoal ali o seguinte: vocês têm certeza onde vão morar? Você tem certeza onde você vai passar a tua eternidade? Se nós não tivermos certeza, irmãos, procure ter certeza. Se o irmão, a irmã, eu, os irmãos, alguém aqui diz: eu tenho dúvida, pensa com você mesmo: eu tenho dúvida, será que quando eu partir dessa vida para outra, será que eu vou para os braços de Deus? Será que eu vou ficar na onde? Aonde que eu vou ficar? Se você tem dúvida, irmãos, dobre o seu joelho, fecha a tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor teu Deus, de preferência em espírito. Porque quando você ora em espírito, o inimigo da nossa alma não sabe o que é que você está falando. É com você e Deus. Porque Ele também tem poder. Ele também está presente aonde que chamarem por Ele. E Ele, às vezes, sem chamar, Ele vai. Imagina se chamar. Mas Ele não é onisciente, Ele não sabe do teu pensamento e nem do meu. Então, irmãos, alegreis pelos vossos nomes está escrito no céu. E eu falava para aquele povo, e antes, há um dia antes, quando eu soube que aquele senhor tinha falecido, eu fiquei um pouco meio triste, porque a gente fica, não é? Nós somos humanos, somos carne. Mas depois eu cheguei na casa da minha nora, e eu soube da notícia que um irmão tinha ido lá no hospital. E ele tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Então, isso nos deixa alegre, irmão. Ah, mas irmão, mas ele não teve tempo de ir na igreja, não teve tempo de se batizar. Isso é problema dele com Deus. E a Bíblia nos dá garantia que não é o necessário o batismo. Não é necessário. Mas, irmão, como não é necessário? Não é necessário se você não tiver tempo. Se você aceita Jesus hoje e amanhã você passa dessa vida para uma outra, a sua salvação está garantida. Porque você aceitou, você não negou. Apenas não teve tempo de descer as águas. Você não teve tempo, mas sua salvação está garantida. Você aceitou a Jesus, você confessou perante a população que você é um servo de Deus. Agora, o perigo é você aceitar e você ficar: ah, hoje não, eu vou me preparar mais, eu vou ficar mais uns dias, hoje não dá, aí a sua garantia é com você e Deus. Porque você está, conforme eu falei, em dúvida. As coisas de Deus, irmãos, é sim, sim, não, não. Morno vomitatio. Então, as coisas é muito sério, irmão. E Jesus disse: alegrei pelo vosso nome está escrito no céu. Irmãos, eu queria meditar com os irmãos aqui, em outra parte aqui na Bíblia. Mateus, capítulo 11, e o versículo 25 até o 30.
que diz assim: naquele tempo respondendo, Jesus disse: graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Irmãos, tem muitas pessoas numa hora dessa que são professores, são advogados, juízes de direito, engenheiros, homens de grande sabedoria, homens de muito dinheiro, e não tem esse privilégio, irmão, que nós estamos tendo aqui essa noite. Não tem o privilégio dessas crianças, porque estão aqui ouvindo a palavra de Deus. E quantos deles, numa hora como esta, estão nas baladas, praticando coisas que desagradam a Deus? Então, irmãos, o privilégio que nós temos é muito grande. Pare um pouquinho e medite. Talvez quem era você, quem é você hoje? Porque eu creio que poucos aqui nasceram no berço evangélico. Então, quem era eu? Que saía da firma, não via a hora de sair, de parar o expediente para ir tomar bebida alcoólica, para ir me divertir com coisa que não agradava a Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus me tirou desses problemas. Então, irmãos, quem era eu? Quem era você? Quem somos agora? Então, o privilégio, irmão, é muito grande. E conforme eu falei, Jesus, todos os momentos, Ele está nos advertindo. Seguimos a Ele. Se você ler a palavra de Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum Jesus defamando alguém, falando mal de alguém, nem o próprio inimigo das nossas almas, Ele o maltratou. Quando Ele foi levado ao deserto, que lá o inimigo mostrou todos os reinos do mundo, nós não vemos Jesus maltratando ele. Simplesmente ele disse, nas últimas palavras, ele disse: vai-te daqui, Satanás, porque só a Deus adorarás. Foi o que ele falou de maltratar. Então, irmãos, eu sei que é difícil. É difícil alguém pisar no seu pé e você pedir desculpa. Alguém chegar e amassar o teu pé e você sair fora e pedir desculpa. Você quer revogar. Porque nós somos de carne e osso. Nós somos falhos. Nós nascemos do pecado, no pecado. Nós nascemos tanto no pecado que quando Abraão, ou melhor, Moisés ia para tirar o povo do Egito, ele falou: eu não dá para mim ir, manda Arão, eu sou pesado de língua, eu sou falho. Ele sabia das falhas que ele tinha. E assim nós olhamos na palavra de Deus, todos falharam. Todos foram destituídos. Mas Deus enviou o seu único filho, irmãos, para que nós possamos estarmos aqui. Para que nós possamos amarmos uns aos outros. Hoje nós estávamos ali naquela reunião, os irmãos que estavam lá viram o quanto é bom o amor. Sem amor não chegamos a lugar nenhum. Sem amor você e eu somos tipo uma pedra parada no lugar. Mas quando nós amamos, nós recebemos amor. E Jesus, ele sempre está nos ensinando, ele sempre está nos instruindo. E ele diz aqui: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho.
ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sem a revelação de Jesus, sem o amor de Jesus, não chegamos a lugar nenhum, irmãos. Os irmãos podem até dizer, mas por que o irmão está falando isso? Eu não sei, irmão. Procura para Jesus. Procura para Deus. Eu estou falando o que Ele está me mandando. Então, não chegamos, não vamos para lugar nenhum. Às vezes nós temos algumas desavenças, alguma coisa, alguns aborrecimentos, porque somos falhos. Às vezes no nosso lar, nas nossas casas, nós passamos por problema. Porque o próprio Jesus, ele também nos ensina que às vezes o maior inimigo nosso está no nosso lado. O maior inimigo nosso às vezes está na nossa família. Jesus disse o seguinte: nenhum profeta tem honra na sua casa. Não tem honra. Jesus recebeu honra dos outros, do de fora. A sua própria família o abandonaram. Se abandonaram Jesus, quanto mais eu ou você. Mas quando você está na presença de Deus, você tem autoridade, irmão. Você fala para o camarada que está lá e ele está brigando até com o vento. Você chega e fala em nome de Jesus, ele vai parar agora e ele tem que parar e te escutar. Porque eu já vi coisas dessa maneira acontecer. O camarada está possuído, está pulando, está quebrando tudo. E Deus me usar, eu chegar em nome de Jesus, você vai parar, você vai ter que parar agora. Você não é mais do que Deus. E tem que parar, porque em nome de Jesus, irmãos, a palavra de Deus nos diz que até as pedras param para ouvir. Eu tenho um pouquinho de tempo na igreja, já passei por várias experiências. E hoje, irmãos, hoje nós vemos no culto, às vezes, 200, 300 pessoas, você não vê um irmão ser batizado com o Espírito Santo. Eu dou muito graças a Deus, irmãos, porque nos dias desses para cá, na nossa igreja, eu estou vendo almas se renderem aos pés de Cristo e aceitar Jesus como seu Salvador. Eu alcancei época, irmãos, que todos os cultos, quando um irmão não era batizado com o Espírito Santo, mas o outro falava em língua estranha, tinha alma que vinha e aceitava Jesus. E hoje isso mudou. Essa semana eu estava conversando e eu estava falando o seguinte, irmãos, o cerco está fechando. O cerco está fechando. Ah, irmãos, mas desde Paulo que ele falava que Jesus estava voltando. Mas, irmão, o que eu quero dizer é que o cerco está se fechando, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus disse, quando virem de guerra e rumores de guerra, pai contra filho, irmão contra irmão, aí vem a seca, está na hora da colheita. O cerco está se fechando. Hoje está muito fácil dizer, eu sou crente. Para todo lugar que você anda, tem uma igreja. Ainda hoje eu estava falando para o meu genro, a placa da igreja, irmãos, não salva ninguém. É uma benção. Você sair daqui e encontra 2, 3 igrejas, aí é uma benção. É melhor do que um boteco. Muito melhor. Mas, irmão, o que eu quero dizer com isso é que veja onde que você está congregando, veja o lugar que você anda, veja onde que você participa. Porque às vezes você não está pecando, mas os outros vão pecar por causa de você. Porque você está, às vezes, num lugar que é totalmente diferente do ensinamento da palavra de Deus. E você vai praticar aquilo e alguém te vê e, ó, ele disse que é crente, mas eu vi ele em tal lugar fazendo isso, aquilo e aquilo. Então a pessoa vai pecar por causa de você. E o pecado é dividido ao meio.
Quando um peca por causa do outro, é dividido. Se eu fizer alguma coisa para os irmãos pecar aqui, o irmão pecou, mas a metade vem para mim. Isso nos diz a palavra de Deus. Examine o que você vai achar. Então é muito sério, irmãos. Me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. E como eu estava falando no princípio, uns anos atrás, a gente chegava na igreja e era uma benção, como aqui está sendo, graças a Deus. Deus está fazendo milagre, salvando alma. E a gente via, irmãos, às vezes, sempre teve alguém querendo usar a Cristo. Alguém querendo usar Deus, e com Deus não se brinca. Deus não é de brincadeira. Ele é sim, sim, não, não. Ele é rei, ele é juiz, ele é advogado, ele é o dono da vida. Todo poder está nas mãos dele, nos céus e na terra. Se ele quiser acabar com essa nação, não precisa muito tempo. 10 minutos ele parar o ar, o vento. Ele parar o vento por 10 minutos. Essa nação quase toda vai embora. Então todo o poder está na mão de Deus, irmãos. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas estamos errados. Por isso que eu falo, irmão, examine a palavra de Deus. E a palavra nos diz: andai nos meus caminhos. Grande é o nome do Senhor nosso Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não põe peso nas suas costas nem na minha. O fardo dele é suave. É simplesmente seguir a ele, fazer a vontade dele, andar nos caminhos dele. Ah, mas irmão, mas eu não posso, eu tenho um costume, eu sempre gosto de tomar um negocinho, eu gosto de sair em tal lugar assim, assim, eu gosto de fazer isso e fazer aquilo. Então, se você gosta, fique com o seu gosto. Hoje eu vi o nosso pastor falar uma palavra ali que talvez bem dura. O irmão estava lá e eu creio que o irmão viu. Muito dura. Aquele que quiser seguir conforme a doutrina da igreja, amém. Aquele que não quiser, vá para onde você quiser. Vá-se embora, procure, vá rapidinho. Mas, irmão, o irmão está expulsando da igreja? Não, não está. Jesus estava pregando para uma multidão muito grande. E o povo estava indo embora. Porque a palavra estava dura. Pedro chegou para ele e falou: Senhor, o povo está indo embora, tu está falando muito duro, Senhor. Ô Pedro, tu quer ir também? Vai, eu estou te impedindo. Pode ir. Como eu irei, Senhor, se só tu tem palavra de salvação? Só Jesus tem palavra de salvação. As palavras é dura, irmão. As palavras não é brincadeira, é dura. Servir a Deus, nós falamos aqui agora. O jugo de Jesus é suave, o meu fardo é leve, não é pesado. Mas o problema é nós aqui na terra. Aí se torna difícil pelos costumes que nós temos, pela convivência que nós vivemos. Aí se torna difícil. Servir a Jesus não é fácil.
pelos nossos costumes, mas pela palavra dele é muito fácil. Ele derramou o sangue dele na cruz para que nós possamos estarmos aqui. Então, por isso ele tem que falar duro. Se você quiser fazer a minha vontade, tem que ser assim, assim, assim. Se você não quiser, paciência. Filho de crente não é crente, irmão. Mulher de crente não é crente. Marido de mulher crente também não é crente. Só é crente quando aceita Jesus como seu Salvador. Só vai morar no céu se aceitar Jesus. Só vai ter salvação se seguir a Jesus. Infelizmente, não tem meio termo. Ou você vem à igreja ou fica em casa. Ou você é um cidadão de bem ou não é um cidadão de bem. Ou a mulher é uma dona de casa, honesta, respeita seu marido, ou não é. Ou o homem é um cidadão de bem, respeita sua mulher, ajuda na sua casa, a sua família, ou não é. O nosso testemunho, irmãos, é muito importante onde que vivemos. Muito importante. O inimigo da nossa alma, ele não pode olhar no rosto de um servo de Deus. Segundo o ensinamento da palavra de Deus, ele vê sangue. Mas, irmão, é assim, é. Você aceita Jesus hoje. Hoje você sai para casa todo contente, alegre. Oh, graças a Deus, eu aceitei Jesus e tal. Naquela hora que você está naquela alegria, o inimigo não pode olhar nos teus olhos. Ele não olha no teu rosto, porque ele vê sangue, e o sangue que ele vê é o sangue de Cristo. Porque Jesus pagou esse preço. Por isso ele vê sangue nos seus olhos, no seu rosto. Entendeu, irmãos? Mas se você não quiser, é problema seu. Se você não quer assim, paciência. Jesus não é invasor. Ele disse bem claro: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas se você não quer, você não é obrigado. Eu não sou obrigado. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Se eu não vigiar, amanhã eu estou no boteco tomando cachaça, que Deus me livre. Depois eu estou nos lugares aí adulterando. Sou livre. Sou livre. Todos nós somos livres. Mas você quer morar no céu, irmão? Você quer morar no céu, irmã? Você é sujeito à vontade de Deus. Se nós quisermos morarmos no céu, nós somos sujeitos à lei de Cristo, os mandados da sua palavra. Então, irmãos, é muito importante quando nós testemunhamos o que somos. Não fico arrumando confusão com ninguém. Em todo lugar que anda, está em paz, rindo, tranquilo. O crente, irmãos, ele é alegre por natureza. Ele é alegre. Esta semana eu estava vendo uma reportagem, eu acho que alguns irmãos ouviram sexta-feira, falando do riso. Quando você ri, se você dá risada é porque você está contente, você está alegre. Faz bem para a tua saúde, faz bem para o teu corpo, você ri. E o servo de Deus, irmão, ele anda contente, ele anda alegre. Ele pode estar passando por algum problema, mas ele encontra o irmão, ele sauda o irmão, ele sente a alegria do seu coração. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar aqui dentro. Aqui dentro da palavra de Deus. Irmão, hoje não era um culto de domingo, não era culto de ensinamento, não sei. Deus me mandou falar, eu estou falando com os irmãos. Eu acredito uma coisa, irmão, todos os cultos é de ensinamento, é para ouvirmos a palavra de Deus, é para alegrarmos na presença do Senhor, é para sentirmos o Senhor na nossa vida. Então peço aos irmãos, irmãs,
examine a palavra. Obedeça àquele que está acima de você. Aquele, mas irmão, eu trabalho numa firma e o encarregado é muito exigente. Você não é cativo. Não está dando para você? Peça as contas. Irmão, mas eu preciso do meu emprego. Então aguenta. Não é assim? Você às vezes trabalha numa firma e tem um salário, mas o salário é pouquinho. Eu ganho um salário mínimo. Mas você tem umas contas para pagar e você tem que pagar com aquele salário mínimo. Então aguenta as consequências. Mas eu ganho um bom salário. E eu sair daquela firma, eu arrumo outro no outro canto. Então, se você tem essa certeza, então não aguente ser sujeito a ninguém. Mas se você trabalha, você precisa do seu emprego, você é sujeito ao seu salário, então aguente as consequências. Mas lá está muito difícil. Eu vou te ensinar uma coisa. Está muito difícil? Tá. Então, dobra o teu joelho, ora a Deus, pelo aquele encarregado teu, pelo dono daquela firma. Pede para que Deus salve ele. Pede para que Deus abençoe a vida dele. E aí você vai ver a mudança. Agora, se você está reclamando porque ele é ignorante, porque ele é ruim com você, e você também não tem força para orar, não tem coragem de orar, então as consequências é mais difícil. Grande é o nome do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, nós recebemos conforme plantamos. Tem um provérbio que diz que se você planta vento, colhe tempestade. Então, se você planta o bem, você recebe o bem. Se você deseja o bem para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, você vai receber o bem. Se você deseja o mal, alguém também vai te desejar o mal. Eu já vi, irmãos, vários testemunhos, várias coisas, já aconteceu comigo, problemas. Mas quando nós põe a nossa fé em ação, quando nós se entrega na presença do Senhor, Ele resolve todos os nossos problemas. Ele nos dá da sua graça. Mas, irmão, eu vejo falar em tanto milagre que Jesus fez, e eu não vi milagre, eu não vi nada acontecer. Eu orei por fulano e ele não foi curado, eu orei por fulana e ele não foi curada, eu pedi isso e aquilo a Deus e não recebi. Talvez você pediu mal. Talvez você pediu sem saber o que estava pedindo. Quantos pedidos mal eu já fiz? Quando eu não servia a Deus lá no Nordeste, quantas vezes eu pedia para ganhar na loteria esportiva? Quantas vezes, quantos jogos já fiz? Se eu ganhar, eu vou montar um comércio, vou fazer bem para todo mundo, vou tantas e tantas coisas. Mas, irmãos, até nisso, quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele nos libera. Nunca me deixou me ganhar em novo. Irmãos. Então, as coisas, irmão, é muito séria. Mas examina, irmão. Examina a palavra de Deus. Procura ler. Mas eu sou fraco na minha leitura. Mas leia devagarzinho. Eu não sabia nem... Se você... Nada, eu não sabia ler nada. Para apanhar um ônibus, eu teria que ficar perguntando para esse ônibus vai para onde? Não sabia. Mas pela misericórdia de Deus, eu aprendi aqui. É tanto, irmãos, que letra de forma, letra escrita de mão, para mim não leio. Eu só leio se for e foi. Mas Deus me deu essa graça, essa misericórdia. Deus tem me dado muitas bênçãos. Eu tenho falado sempre, irmãos, eu sou uma pessoa abençoada. Ainda hoje ouvi o pastor Jasson falando. Eu sou abençoado, meus filhos, minha família está sempre junto comigo. Muitos irmãos aqui sabem a minha vida. Todos os meus filhos, todas as minhas filhas, graças a Deus, estamos todo mundo de bem. Às vezes, no dia de sexta-feira, sábado,
eu estou em casa tranquilo, quando pensa que não, eu só escuto no telefone, nós vamos lá para a casa do pai, nós vamos lá para a casa da mãe, vamos ficar o fim de semana lá. Tem dia que até eu tenho ligado para o irmão Josivaldo, irmão, eu estou sendo domingueiro e nem domingueiro hoje não dá para mim ir na igreja. Porque a casa está cheia de gente, eu não vou mandar minha família embora. Porque a própria palavra de Deus nos diz: cuidai da tua família, cuidai da tua casa, e depois vai para a casa do Senhor. Aquele que não cuida bem da sua casa, muito menos ele vai cuidar da casa de Deus. Se eu não cuido da minha casa, como que eu vou cuidar da igreja de Deus? Eu não cuido dos meus filhos, das minhas filhas, eu não estou em paz com os meus genros, com as minhas noras, eu vou estar em paz com os irmãos? Então, irmãos, como eu falei para os irmãos, a palavra de Deus nos dá resposta para tudo. Examine, busque, ore um pelo outro. Se teu irmão te falou alguma coisa que não te agradou, entrega ele nas mãos do Senhor, põe ele debaixo do joelho, mas não é empurrando com o joelho, não, é orando a Deus. E você vai ver a diferença. Deus nos dê da sua misericórdia, Deus nos abençoe. Peço aos irmãos que orem em nosso favor. O que Ele me deu para me falar, eu falei. Ore em nosso favor, para que eu possa fazer conforme tenho falado para os irmãos. Porque é muito fácil eu dizer, eu vou fazer nada. Eu não sei se Deus permite que eu faça. Não sei. Então é um privilégio, irmãos, quando Deus dá uma liberdade para você falar dele, para você louvar o nome dele, porque tem muitos que queriam fazer isso e não pode. Os anjos, irmãos, os anjos do céu queriam pregar a palavra de Deus, não foi o permitido. Foi permitido para nós, não para os anjos. Irmão, onde que está escrito isso? Lá na Lázaro e Abraão. Quando o rico morreu e Lázaro também morreu, e ele pede, pai Abraão, pede para que Lázaro vá pregar para os meus irmãos. Não. Se eles não escutar aos vivos que estão lá, muito menos ao espiritual, como que vai entender? Então, irmãos, é um privilégio muito grande falarmos de Jesus. Deus nos abençoe, nos dê da sua graça e que Deus possa nos abençoar. Deus abençoe por a oportunidade em nome de Jesus.